Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e você está em mais um vídeo do Pixel Tutoriais. Hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês que faz muito tempo que eu não trago no canal, que é um review tecnológico, um review do fone da Sony, o XB700. Esse é um fone bem legal, um fone Bluetooth, que a Sony me mandou recentemente. E eu não vou fazer um reviewzão como você está acostumado, mas o que eu quero fazer na verdade é trazer para vocês 3 pontos que eu mais gostei nesse fone e 3 coisas que eu menos gostei, e aí depois eu também vou mostrar todas as especificações dele e vou comentar um pouquinho se esse fone é legal ou não. Se você me acompanha, você sabe que esse ano eu mudei completamente o meu setup aqui do canal. Como eu quase nunca paro em casa, quase nunca paro no estúdio, eu tô sempre em uma cafeteria ou na faculdade, tô sempre em algum lugar editando e trabalhando, então eu decidi mudar o meu setup para que ele fosse cada vez menos dependente de fio. Então, tudo que eu uso é super portátil. Por exemplo, eu tenho um notebook, eu uso um mouse sem fio, e agora o que estava faltando para o meu setup ficar 100% era um fone Bluetooth de qualidade. E finalmente eu acho que eu consegui ele, porque está aqui nas minhas mãos e eu vou comentar para você tudo que eu achei a respeito desse fone de ouvido. Mas vamos logo ao que interessa. Vou então falar para vocês 3 pontos que me fizeram gostar muito desse fone. O primeiro deles é o aplicativo que você pode fazer download e conectar junto com o seu fone. Eu fiquei espantado com a quantidade de controles que é possível você ter com o aplicativo. Então eu posso setar, por exemplo, perfis de som, eu posso customizar os botões que tem aqui disponíveis, eu posso também até mesmo determinar como que vai ser a ambiência sonora, se eu quero ouvir o som como se estivesse mais para trás, mais para frente, do lado, ou em 360. Então eu fiquei realmente muito surpreso com a quantidade de controles e com a quantidade de coisas que você pode fazer através do aplicativo. No aplicativo também você pode atualizar aqui os sistemas de Bluetooth do seu fone. Então, por exemplo, eu estava tendo um probleminha antes para conectar o fone no meu MacBook, e aí quando eu instalei o aplicativo e atualizei, ele conectou normalmente. Então só através do aplicativo você também já pode atualizar o firmware do seu fone. Então eu achei muito bacana a quantidade de opções e possibilidades que você possui através do aplicativo desse fone. Outro ponto que me surpreendeu bastante foi o isolamento acústico. Apesar desse fone não ser noise cancelling, como por exemplo o Quiet Comfort 35 da Bose, esse fone realmente surpreende no nível de isolamento. Isso porque eu acho que a forma como ele se adapta no seu ouvido, ela acaba sendo muito eficaz, porque realmente dá pra você sentir um certo nível de isolamento, e é um nível bem considerável, tá? Não é um nível básico não, então ele é realmente bem legal e bem portátil e realmente isola numa certa quantidade, numa quantidade bem significativa no seu ouvido. Então o isolamento dele me surpreendeu bastante. Desde a primeira vez que eu coloquei ele no ouvido eu já notei isso e foi realmente um ponto forte desse fone. E o terceiro ponto é a qualidade sonora. Foi algo que me agradou bastante. Esse é um fone muito justo na sua qualidade sonora. Você tem graves sólidos, agudos bem legais, você possui controles que você pode personalizar. E eu particularmente, eu sou músico, então eu sou muito chato com isso. Eu gosto mesmo de ter uma qualidade sonora exemplar em tudo que eu ouço, porque eu fico quase que o dia inteiro de fone ouvindo música, gravando, editando coisas. Então pra mim, qualidade sonora é um fator muito importante e esse fone não deixa a desejar nesse quesito, tá? Eu realmente gostei dos graves deles, e quando você personaliza fica ainda melhor, porque você pode adaptar ao seu tipo de ouvido e a forma como você gosta de ouvir as suas músicas. Então, apesar de eu poder pontuar diversos pontos, esses foram os 3 principais na minha opinião. Agora eu vou falar pra vocês os 3 pontos negativos, o que eu menos gostei desse fone, e o primeiro deles é a portabilidade. Eu já tinha falado pra vocês que o meu perfil de usuário é quase que ser uma pessoa que é um nômade digital. Eu quase nunca paro em casa, eu sempre tô de mochila e sempre tô indo nos lugares trabalhar, seja café, coworking, faculdade, enfim. Então pra mim, tudo que economizar espaço na minha mochila vai fazer a diferença. Esse fone, apesar dele ser bem leve e bem compacto, ainda assim eu acho que ele ocupa um espaço considerável. Por exemplo, se ele fosse dobrável assim, ele seria mais fácil para mim de carregar. Então tem muitas vezes que eu nem sempre carrego ele na minha mochila, justamente por causa do tamanho e da portabilidade. Eu não acho esse fone tão portátil, e também deixar ele assim na mochila às vezes pode quebrar ou pode desgastar o material. E por outro lado, se eu tivesse um case para ele, seria um case bem grande, ó. Olha o tamanho disso. Então ocuparia um espaço significativo na minha mochila. Então esse não é o tipo de fone que eu considero o mais compacto e o mais portável possível, mas ele é bem leve e o material dele cabe
muito bem em qualquer lugar. Claro que por questões de cuidados é sempre legal você usar um case, porém pra mim, no meu setup hoje em dia, tem vezes que eu deixo de usar ele e levo, por exemplo, o AirPods porque ele é bem menor e muito mais fácil de carregar. Por falar em AirPods, outro ponto que eu realmente me incomodou um pouco nesse fone, talvez seja o ponto que eu menos gostei, é a questão do conforto, mas eu explico pra você o porquê. Eu tava realmente mais acostumado e habituado a usar o AirPods, que são fones extremamente pequenos, eles cabem na sua orelha e não vão gerar um incômodo a longo prazo, e quando eu queria uma qualidade de som um pouco melhor, eu usava esse fone aqui da Sony, ó, que é um fone também super compacto, que dá pra levar na mochila, então se eu tava fazendo alguma edição que eu realmente precisava de uma qualidade sonora melhor, eu usava esse foninho aqui, que também é da Sony e é bem legal. E como eu falei pra vocês, eu realmente uso um fone de ouvido muitas horas por dia. Quando eu coloco um fone, eu fico pelo menos 4, 5 horas com ele no ouvido e não tiro. Depois de muitas horas usando esse fone, colocando ele na cabeça, eu comecei a sentir um certo incômodo na minha orelha. É como se ele pressionasse bastante. Claro que isso também é possível por causa do isolamento dele, mas eu acho que chegou no nível que ele começou a pressionar bastante e começou a ficar desconfortável usar ele. Então, o quesito conforto é algo que não me agradou muito, mas quando você coloca ele, se você é uma pessoa que vai usar a curto prazo, isso não vai ser um problema. Pra mim foi mais porque realmente eu fico o dia inteiro com o fone ouvindo, editando e fazendo minhas coisas, então chega um ponto que ele realmente começa a incomodar um pouco o ouvido porque ele pressiona demais. Então foi algo que eu não gostei tanto assim. E o terceiro e último ponto é o tipo de carregador. A entrada dele não é o Type-C, e talvez não é a entrada mais comum que você vai ver em carregadores Android, por exemplo. Sinceramente, isso é algo que eu não curti tanto, porque a gente sabe que perder carregador é muito fácil, perder fio. Então, quanto mais fácil for de você encontrar qualquer cabo e conectar e carregar, fica melhor para qualquer um, para qualquer usuário. Então, realmente, se você perder esse fio aqui, esse tipo de entrada, pode ser difícil de você ter que encontrar outro, né? Por exemplo, um Type-C que você pega o carregador do seu cachorro lá, conecta no fone e tá tudo certo. Então, isso pode ser também uma dificuldade, provavelmente pode ser um cabo a mais que você vai ter que carregar na sua mochila e carregar nas suas coisas. Bem, esses foram 3 pontos que eu gostei e 3 pontos que eu não gostei nesse fone. E você também pode ficar à vontade para conhecer e comprar ele. Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações aonde você pode encontrar esse fone e também vou deixar mais detalhes sobre ele. E fazendo um balanço geral, vale a pena ou não comprar esse fone? Bem, para mim vale muito a pena. Ele tem pontos que eu gosto e pontos que eu não gosto, mas colocando em termos gerais, esse era o fone que estava faltando no meu setup, realmente era o que eu estava precisando, veio numa hora certa, e ele é um fone legal, é super leve, ele é bastante portátil, e também é wireless, o que me permite me livrar de fios, e mesmo quando a bateria dele acaba tem uma entradinha P2, o que é muito legal também, porque eu nunca vou ficar na mão com ele. Então no geral vale muito a pena, é um fone que eu uso constantemente quando eu quero ter portabilidade e ter uma qualidade sonora diferenciada e também um nível de isolamento. Então fica aí uma indicação, e se você tá com dúvida fica à vontade para deixar um comentário sobre esse fone. E aí eu queria deixar uma pergunta para você e você responde nos comentários. Qual é o seu fone de ouvido favorito hoje? Deixa aqui qual que você usa, qual que você mais gosta, deixe suas dúvidas também se você tiver, e a gente se vê então no próximo vídeo do Pixel Tutoriais. Um forte abraço e até mais, falou!